seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de histórias boas para contar. O nosso convidado de hoje tem muita informação. Ele atua há mais de 30 anos na área de publicidade, com vendas, marketing e também na área nas filiadas da Rede Globo e SBT. E do rádio também, viu, gente? Tem muita coisa para falar para a gente aqui. É o Antônio Carlos de Almeida, mais conhecido também pelo AC. Ele vai trazer para a gente essas informações aqui. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Costumo dizer que aqui é um bate-papo entre amigos e fique muita vontade para esse bate-papo descontraído nosso aqui. Legal. Bom, você já me conhece do rádio, do Negócios de Companhia, o Antônio Carlos AC, e eu vim aqui conversar aqui na TV Diário do Brasil, falar um pouco aí da nossa história, da nossa cidade, da nossa trajetória de vida, dividir um pouco, sem nenhuma pretensão, com as pessoas, né? Contar um pouco a história de vida, aquilo que a gente venceu, aquilo que a gente passou, justamente para tentar, de alguma forma, contribuir com a sua audiência, para que as pessoas vejam que tem solução para tudo, não é? Quem nos limita, geralmente, somos nós. Eu sempre falo isso no meu programa, porque eu acho importante. Hoje a gente está vivendo um período em que as pessoas elas estão vendo o mundo muito cinza. E foi aquilo que a gente comentava aqui em off, que é aquela frase bíblica: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Porém, se os seus olhos forem trevas, que grandes trevas serão. E eu trago isso dentro de mim e procuro, sim, levar para as pessoas um pouco da minha experiência, um pouco da minha história, animar as pessoas, fazer com que elas, apesar das dificuldades, que são normais, fazem parte da vida. Imagina a vida sem problema. Hoje mesmo eu recebi um vídeo em que aparece um macaquinho com um pedaço de pau perto de um leão. E a frase em cima: "Tô a fim de arrumar um problema". E tem pessoas que precisam, muitas vezes, até de um problema para apimentar mais a vida. Né? Obviamente, ninguém gosta de problema, ninguém quer problema, não deseja problema para ninguém, mas os problemas fazem parte aí do dia a dia e a gente precisa saber enfrentá-los. A primeira coisa é olhar o problema com uma ótica muito mais de uma solução e não somente do problema. É olhar a causa do problema e não o problema em si. E é isso que eu levo a minha vida aí já há 45 anos. 45 anos. Já começamos com uma frase muito impactante, como você trouxe aqui essa frase Sim. Bíblica, né? Sim. Até para a gente também conhecer um pouquinho da sua trajetória, gostaria que você se apresentasse, como você já trouxe aqui alguns elementos, Legal. mas sobre a sua infância, de onde você vem e como chegou a Bauru. Olha, é interessante isso, porque algumas pessoas talvez saibam disso, mas eu sou pernambucano e nasci e me criei na cidade de Recife, ainda tenho um pouco de sotaque, gosto demais, né? A minha cidade também é uma cidade que está no meu coração, Recife, Pernambuco, gosto muito, minha família ainda está lá, mas eu me apaixonei também por Bauru e hoje tenho Bauru como uma cidade onde eu vou morrer. Gosto muito de Bauru, minhas filhas são bauruenses, como eu te falei, mas a minha vinda não foi direto para Bauru. Eu saí de Recife e vim para São Paulo, mais precisamente para Presidente Prudente, fruto de uma oração que eu fiz. E foi tão certeiro isso porque até a cidade Deus ouviu. Eu falei para Deus despretensiosamente a cidade, mas eu estava num momento em que eu precisava de uma resposta até divina, e eu falei para Deus, eu disse: Deus, eu vou nem que seja para Presidente Prudente. Por que Presidente Prudente? Presidente Prudente seria um grande desafio para mim. Eu sou filho único de mãe e eu ia ter que deixar minha mãe em Recife numa condição muito difícil, né? Ela só tinha a aposentadoria dela e eu ia ter que vir para cá. Então eu ia deixá-la sozinha, né, lá em Recife e iria vir para São Paulo a 3.000 e lá de quilômetros de distância dela. Não ia ter aquela coisa de ver todo final de semana. Era uma coisa extrema. Mas passou-se 3 dias dessa oração e surgiu o convite de um amigo: você não quer ser diretor de 2 rádios aqui em Presidente Prudente? Eu digo: rapaz, só se for agora. Me mande o endereço, porque o primeiro jegue que aparecer aqui, eu vou montar no lombo dele e vou partir para aí. Calma, deixa eu acertar aqui direitinho, mas olha,
E aí, como ele me falou de salário, de uma série de coisas, e eu vim para Presidente Prudente. Depois de Presidente Prudente, eu estou encurtando um pouco, porque teve uma passagem na Bahia. Ah, você vai contar pra gente Já também. trabalhei na Bahia também, trabalhei na TV Norte, na Bahia, e na TV, que eu esqueci o nome agora, aquela TV do Galvão Bueno, OM. Você sabia que houve um período que o Galvão Bueno saiu da Globo e foi para a OM, né? Que era de um pessoal aqui do Paraná. Mas a Bahia foi um curto espaço de tempo. Aí eu voltei para Recife e depois eu vim para Presidente Prudente, fiquei 4 anos lá em Presidente Prudente, conheci muita gente boa, né? Trabalhei com uma figura muito ilustre chamada Agripino Lima. Né? Esse convite surgiu mais ou menos em qual fase da sua vida? Eu tinha 23 anos. Eu tinha 23 anos. Né? Hoje eu estou com 55, apesar de não parecer. Né? Modesta parte, a carcaça está bem conservada. Está mesmo. Né? E aí eu fui para Presidente Prudente, fiquei lá 4 anos, aprendi muito lá também. Era um desafio administrar 2 rádios, uma educativa, outra comercial. Eu sou muito envolvido com o marketing, com o comercial, mas também com a parte administrativa. Você tem formação, inclusive. Em administração e com essa influência, essa pós-graduação em marketing. E aí fiquei esse tempo em Prudente, depois eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí lá eu me apaixonei, terminei casando em Campo Grande, conheci também muita gente boa em Campo Grande, uma cidade fantástica, capital do estado. Isso é uma coisa assim que muitas vezes as pessoas não conhecem. Tem gente em São Paulo que acha que Campo Grande tem onça, né? Lá as onças é só a mulherada, mas o resto é tudo normal, tem trânsito, tem uma avenida maravilhosa lá chamada Afonso Pena, né? Eu cuidava, aí em Campo Grande eu cuidei da expansão da Globo lá no interior, então eu viajava a semana praticamente quase toda nas cidades ali do interior do estado, e a gente vê o quanto esse país é rico, e quanto a gente tem de produção alimentícia nesse país. É fantástico. É uma pena a gente não ter nos políticos essa visão do potencial do Brasil para o Brasil. Muitas vezes o político ele tem a visão do Brasil para ele, mas se ele tiver uma visão do Brasil, para o brasileiro, eu acredito que a gente dá saltos enormes de produtividade, de qualidade de vida, principalmente da educação. Eu acredito que quando a gente envereda para esse lado de educação, é uma coisa que eu me preocupo muito, é assustador, e eu vi uma pesquisa agora que tem aumentado muito o analfabeto funcional. As crianças, os adolescentes não sabem mais interpretar um texto, uma notícia. E é fruto de quê? Fruto de uma base errada. Então, tudo que o Ministério da Educação ele tirou aquela questão de reprovação, que é um outro crime absurdo que se fez com a nossa educação, porque eu, pelo menos, não vou falar nem de você, mas a gente tinha vergonha quando era reprovado. Você se sentiu humilhado quando você era reprovado. Você estava paquerando uma menina, ela passou para a série seguinte e você ficou. Seus amigos iam chegar na sua casa e dizer, e aí, vai colar grau na 5ª série? E a menina olhava para você e dizia, pô, não posso ficar com esse cara aí, cara não estuda, não é inteligente. A mulher procura um homem inteligente, um homem forte. E então a gente tinha essa preocupação, né? Passar na faculdade, então, era um grande desafio, você tinha que raspar a cabeça, era aquela festa. Hoje, você perdeu a sua cadeira de idade na frente de uma faculdade, você está dentro. Então, isso daí está afetando o nosso país. Eu vejo, e sempre procuro elogiar muito, em Bauru. Bauru, nós temos pessoas que são sumidades, capazes demais. Né? Muitas vezes, alguns têm deixado Bauru, o que é uma pena. Mas nós temos pessoas aqui em Bauru e na região, pessoas que se destacam, pessoas que são, às vezes, os maiores produtores de vendas do Mercado Livre. Agora há pouco eu estava conversando com o Renato Zaire, que é uma outra figura ilustre de conhecimento, de sonho, de ideias, porque a gente vive uma máquina de ideias. Eu tenho um palestrante que ele fala o seguinte, a maior riqueza que existe na vida está no cemitério. E eu me questionei, puxa, mas por que
Como assim a maior riqueza está no cemitério? Porque muitas vezes as pessoas morrem e não conseguem realizar os seus sonhos, não conseguem expor para fora as suas capacidades. Então, se você parar para pensar aí, quantos autores de novela morreram porque não tiveram a ousadia de escrever, quantos médicos, né, que não chegaram nem a cursar medicina por alguma razão. Então, nós interiormente, nós temos muitas capacidades e às vezes a gente morre com elas. E você que é da área da comunicação também passou por algumas afiliadas, como a Sim. Globo, o SBT, e conseguiu, né, levar para as pessoas que tipo de informação que você se propôs, até mesmo para contribuir com a sociedade diante disso que você também traz para nós. E como foi essa experiência também passando por essas afiliadas? Enquanto Globo, eu estava muito ligado à área comercial. Então, a gente produzia muito planejamento de comunicação. Que é uma comunicação interna que não deixa de ser também. Sim, extremamente importante. Muitas vezes você prepara um investimento alto para fazer numa televisão, mas se você não fizer uma boa programação, que é uma mesclagem de programas atrelados ao público, à idade do público, à característica do público, você vai perder dinheiro. Você tem que, dentro da grade de programação e dentro do seu investimento, você precisa buscar atingir o público que tem interesse no seu produto. Então, na Globo, a gente fazia muito isso, não é? Além das campanhas sociais, além da expansão da TV, eu acredito que eu tenha contribuído muito com a expansão do sinal da televisão naquela época. Então, tinha-se muito parabólica, principalmente em Mato Grosso do Sul, eles dependiam muito da parabólica. E eu fazia uma parceria com a prefeitura, com as prefeituras, e a gente colocava o sinal via satélite dentro da cidade, mas era um sinal aberto. Então, era uma coisa fantástica, porque aí, independente de quem tinha parabólica ou não, ela recebia o sinal da Globo, ou recebia o sinal do SBT, mas ela tinha a programação local dela. Porque as pessoas, tudo bem, existe o Jornal Nacional, existe a novela das 8, mas a comunidade ela precisa saber da realidade que tem a cidade dela. Então isso é um outro produto que, seja Globo, seja TV Diário do Brasil, ou qualquer outra emissora, a gente tem que falar da gente. Daqui, da sua comadre, da sua vizinha, né? Imagina você ver sua vizinha, todo mundo adora, principalmente no bairro. Eu vi fulano, eu vi a Mariazinha lá, você viu, menina, ela tirou fogo no marido dela, olha, que coisa. Então, as pessoas querem ver o seu jornalismo, né, muito mais próximo daquela comunidade. Então, isso lá em Mato Grosso do Sul eu consegui fazer, tanto na Globo como no SBT a gente expandiu. O SBT ele tinha uma abrangência muito maior, ele ia até Corumbá, e lá eu estava como diretor executivo, consegui formar uma equipe de vendas, tinha os seus desafios também por ser SBT, mas hoje, com a tecnologia que a gente está vendo, com a formação que as pessoas estão tendo, é um desafio muito grande você produzir conteúdo. Você acha que com a tecnologia, então, em vez de vir para melhorar, hoje vem como um desafio? Por quê? Sim, ela vem para melhorar, mas também como um desafio. E o desafio está em você criar bons conteúdos. Porque hoje você tem uma inteligência artificial, que eu acredito que não vai substituir o ser humano. Ela é um complemento, mas ela não substitui. Mas é uma realidade que em algumas situações ela vai facilitar muito a vida das pessoas, tanto para o bem e também ela vai prejudicar para o mal. Em função disso daí, dessa facilidade, por exemplo, quando eu nasci, existiam 4 canais praticamente de televisão, só. Hoje em dia você tem 500, 1000 canais de televisão ou 1000 conteúdos para você pesquisar. E aí o desafio é você produzir um conteúdo que seja atrativo. Tanto é que tem alguns canais que eles apelam. Então, se eu começar a xingar aqui alguém, né, vira uma repercussão. Às vezes você acha até que, mas a audiência da TV Diário é tão pequena, ninguém vai ver. Não, alguém pode ver, isso está registrado para a eternidade. Tudo que eu falar aqui. Então, se eu disser que seu cabelo não é preto, é azul, eita, o cara bebeu tanto, ele tomou aquela água batizada que deram, que ele começou a ver o cabelo da apresentadora vermelho. Então, muitas vezes, em muitos programas, eles terminam apelando.
Então, cria-se alguns nichos, algumas direções, alguns públicos específicos. Mas o desafio maior é você produzir um conteúdo e um conteúdo bom. Antônio Carlos, dentro da área da comunicação, você também é um apaixonado por rádio. Sim. É uma história que você tem aí para Sim. contar muita coisa para a gente, inclusive Sim. aqui em Bauru você tem um Sim. programa, Sim. certo? Como Negócio você de já companhia. mencionou aqui. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta a falar contigo a Perfeito. respeito ainda dessa parte radiofônica também. Perfeito. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. É isso aí. Você não saia daí. Voltamos já já. Voltamos com Conversa Diária, batendo aquele papo descontraído com Antônio Carlos. Vamos falar agora sobre a questão do seu período radiofônico, como começou, e você ainda é um apaixonado por rádio, tanto é que aqui em Bauru você atua e tem um programa. Isso mesmo. Conta pra gente como que começou essa brincadeira com o rádio. Essa questão do rádio, ela também faz parte da minha história ou da minha trajetória profissional. Eu comecei com rádio, tentando fazer palhaçada, né? Atenção, companheiro, é o seguinte, eu acho que essa questão... Então, eu tinha essa vontade, era do Lula, do Silvio Santos, né, etc. Eu me espelhava muito no Chico Anísio, no Tom Cavalcante, e eu gostava muito disso. E quando eu cheguei lá em Recife para entrar na rádio, eu queria fazer isso. Mas o diretor da rádio disse, não, o seu perfil não é esse, eu não estou precisando de palhaço aqui, eu preciso de gente que venda a rádio, mas eu acho que você tem um jeito desenvolto, você tem um perfil comercial, etc. E realmente, eu desde a minha adolescência, eu sempre fui desavergonhado, né? Eu não tinha essa coisa de ficar muito tímido nas relações. Eu não tinha medo. Se eu precisasse falar com o presidente da República, eu ia lá falar com ele, sem problema. Eu não tinha esse receio. Então, eu acredito que o diretor da rádio ele percebeu isso e me deu a oportunidade de vender os comerciais da rádio. Mas como eu queria falar na rádio, o que é que eu cheguei? Eu disse, mas doutor Ricardo, se eu vender o comercial, eu posso gravar o comercial do meu cliente? Para mim não tem problema, você tem que vender. Eu digo, então beleza. E aí eu fui, né, quebrando os paradigmas, porque muitas vezes as pessoas... E isso é uma coisa que, para quem está iniciando, é um desafio, porque quando você chega numa empresa, o pessoal fica sempre te analisando, né? Quem é essa pessoa? Está invadindo minha casa. Porque a empresa termina virando a nossa casa. Pô, esse cara vai abrir a geladeira. Então eu tive um período que eu tive que ir vencendo isso daí. Então eu ia no estúdio de gravação para ver como o pessoal gravava, como fazer uma interpretação, ter um timbre de voz. E eu fui insistentemente, né? Eu ia nos estúdios de gravação para ver. Eu não tinha salário, né? Ele me deu um desafio, mas ele não me deu salário. Eu era PJ, né? Com 18 anos, mas ele me deu uma ajuda de custo, porque eu era muito humilde e eu não tinha realmente dinheiro para bancar tudo que precisava. Mas ele me deu uma ajuda de custo, então, com essa ajuda de custo, ou eu almoçava ou eu andava de ônibus. Quando eu almoçava, eu andava a pé. Quando eu andava de ônibus, eu não almoçava. Então, foi um ano que eu vivi nessa demanda aí, até eu formar uma carteira. Mas consegui formar. Alguns clientes eu já fui pegando o jeito, então eu ia vender o comercial, eu gravava o comercial antes e já levava pronto para o cliente. Então, Dia das Mães, né, eu já criava o comercial, olha, Dia das Mães, procure o Boticário, agrade seu amor. Então você dá aquele timbre de voz que eu vi os locutores lá falando e eu tentava fazer. E aí essa foi uma fase inicial aí em 98, acho que é isso, não, 98, não, 88, isso foi em 1988, na época que a rádio ainda era de cartucheira. E era um parto, porque os caras não gostavam que eu gravasse comercial, tinha mais essa. Por qual razão? Olha, primeiro pela dificuldade, porque às vezes eu errava, e se eu errasse era um problema enorme, porque tinha que cortar a fita, que é o que a gente falou hoje. Hoje, com a tecnologia, se você erra, você pega no computador lá, você corrige o erro, às vezes até no computador. Mas na época não, era fita, então para você, quando você errava, o operador de áudio ficava desesperado, te xingando, etc. Mas eu consegui quebrar o gelo com eles, aí com o passar do tempo eu consegui gravar os meus comerciais, e aí isso foi em 88. Aí depois eu
eu tive uma outra passagem que foi em Presidente Prudente, que eu administrei 2 rádios. Aí eu já fui com outro status, apesar de novo, eu tinha 23, 24 anos, mas como eu te falei, eu sempre fui muito afoito. Então eu com 24 anos, eu não tinha aquela vergonha, nem timidez, eu falava quem aparecesse na minha frente, eu falaria tranquilamente, sempre com respeito, com educação, mas eu não tinha esse medo de falar com quem quer que seja, independente de ser poderoso ou não. Então eu ia para cima. Inclusive, em Petrolina, eu tive muito contato com o prefeito na época, que era o Fernando Bezerra Coelho, que foi senador há alguns anos atrás, e foi líder do governo Lula no terceiro, no segundo, aliás, no segundo ou no primeiro mandato. Ele foi líder e essas cidades, elas tinham muitos seus coronéis. E algumas pessoas tinham medo deles, né? Mas eu nunca tive medo e sempre consegui ter até um bom relacionamento com essas pessoas. E aí vim para Presidente Prudente, administrei essas 2 rádios do Grupo Paulo Lima na época, trabalhei com Agripino Lima, que para mim foi um dos prefeitos aí que Presidente Prudente teve, e um político que o Brasil perdeu, também muito bom. Até fazendo um parênteses, você trabalhou com a AM e FM. AM e FM. Depois, né, menciona pra gente qual assim você gosta mais, tanto, né, se tem alguma particularidade de uma para outra. Acho que é interessante também complementar. A AM, a gente era muito popular, principalmente naquela época. Hoje não, é muito mais FM. O AM foi acabando, já tinha a dificuldade da qualidade de som, porque, obviamente, o ser humano ele se adapta muito fácil com a modernidade, com o comodismo. A gente é comodista. Então, se você está acostumada com Fusquinha, se você pegar um T-Cross, você não vai querer nunca mais pegar um Fusquinha. O Fusquinha foi o meu primeiro carro. O meu primeiro carro, a cor dele era mais ou menos igual a essa aqui. Eu chamava ele Pereba, porque ele quase era o carro do Fred Flintstone, ele não tinha assoalho. Mas era meu sonho, era ter um carrinho. Aí o meu carro primeiro foi Fusquinha. Então aí eu tive essa passagem em Presidente Prudente, com essas 2 emissoras também, e depois eu fui para a Globo novamente, porque eu já tive uma passagem na Globo como o gerente mais novo no Brasil, de uma Rede Globo de televisão, lá em Petrolina. Só que eu, nessa época, eu não estava nem aí, não tinha um cachorro para puxar pelo rabo, então eu não levava muito desaforo para casa. Mas aí depois eu saí de Presidente Prudente, fui para Campo Grande e fiquei esse tempo lá na Globo, cuidando da expansão da emissora nas cidades menores de Mato Grosso do Sul. Depois fui para o SBT, trabalhar também com um outro cara que era muito inteligente, tinha uma influência muito grande no governo. A gente não imagina o quanto isso ainda acontece, mas o Antônio João, lá de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, ele era dono do jornal, de 2 rádios, do SBT e da Bandeirantes lá. Então ele tinha uma força política muito grande também. Posso falar do Antônio João, até porque ele já morreu, coitado. Mas foi uma pessoa também que participou muito da vida pública lá em Campo Grande, foi suplente do senador Delcídio do Amaral. E essa foi minha aventura. Então eu estive lá na Globo durante um bom tempo, depois fui para o SBT e algo me chamou de volta depois que eu casei, que eu criei mais juízo, que eu me arrumei emocionalmente, espiritualmente, familiarmente. Deus preparou tudo certinho e aí eu voltei para São Paulo a convite de um grande diretor da Globo, chamado André Barroso. Eu acredito que hoje ele está na Iugoslávia. Ele era CEO da TV Tem, mas um cara fantástico, um alto executivo da Globo, me ajudou muito também. E ele me trouxe para cá. Então eu fui primeiro para Para cá você diz Bauru, Não, estado de São Paulo. Para o estado de São Paulo. Primeiro eu fiquei em Itapetininga e ele me disse, olha, preciso que você faça um trabalho para mim em Itapetininga, como você tem uma experiência maior, você faz um trabalho em Itapetininga e depois você escolhe uma cidade maior que você queira ir, até porque minha esposa era funcionária pública federal, precisava ter o órgão dela para ela pedir transferência. E conversa daqui, conversa de lá, disseram não, poxa, Bauru é uma cidade boa. E eu vim conhecer Bauru, realmente adorei a cidade de Bauru, uma cidade maravilhosa, um povo também muito bacana, um povo acolhedor, o bauruense é muito acolhedor, isso também para mim é muito importante, porque o povo de Recife é muito acolhedor. Se você for para Recife, você tem que ficar na casa de algum parente nosso, de alguma coisa. Então, o pernambucano ele é muito acolhedor e falador. Então, eu vim para Bauru, fui muito bem acolhido, tenho muitos amigos aqui,
alguns empresários, outros boleiros, né? Eu gosto de jogar bola também. Então, essa passagem toda e essa chegada aqui em Bauru tem 21, vai fazer 22 anos 22 anos? que eu estou de Bauru. Mais ou menos. E aí você vai para o rádio em qual momento aqui na cidade? Que é recente. É recente. A gente vai Porque fazer... a sua paixão, desde o começo, ela persiste e agora é uma outra oportunidade. Tem coisas que vão atrás da gente, né? E eu tive esse desafio aí na venda da 96 FM e culminou na minha saída da Globo local aqui. E eu fui, né, recebi esse desafio do proprietário da rádio, dizer, olha, por que você não faz um programa? Aí, tá, mas que tipo de programa? E aí eu pensei, eu digo, puxa, isso eu sempre defendi na televisão, que é preciso ter um programa de negócios, um programa que trabalhe bem o lado do empresário. Porque hoje, e a gente durante muitos anos aí, 40, 50 anos, com essa divisão partidária do Brasil, sempre se levava muito que o empresário era ladrão, explorador, era sem vergonha, era quem tirava todo o direito do trabalhador, sempre se colocava muito, se colocava e às vezes até ainda se coloca que o empresário, o patrão, ele é um explorador. E a gente sabe, quem conhece o dia a dia de ser empresário, de ser comerciante, sabe que não é isso. Um comerciante, um empresário, ele é um grande trabalhador, ele é mais trabalhador do que o cara que trabalha para ele. Porque se o cara que trabalha para ele não puder ir naquele dia, o dono da loja que vai trabalhar. Se precisar ficar mais tarde, é o cara, porque quando você é empresário, quando você é comerciante, não importa, você tem que fazer a sua empresa funcionar. Se o teu funcionário foi ou não foi, por exemplo, uma pizzaria, o pizzaiolo não foi. Se não tiver um pizzaiolo, você vai ter que ser a pizzaiolo da sua pizzaria. Você não vai fechar a sua pizzaria porque faltou pizzaiolo. Então, às vezes, as pessoas não entendem muito isso e ainda ficam com esse discurso, que é um discurso ruim, de alguns grupos que muito mais são exploradores e enganadores dessas pessoas que não entendem. Obviamente, tem os seus abusos, né, em todas as classes sociais e em todos os níveis. Mas o empresário ou o comerciante, ele é um cara que ele tem que romper todos os dias, né? Ele olha aí, por exemplo, você que tem uma empresa com 10, com 15, com 30 funcionários, você acorda e começa o seu mês devendo a 30 pessoas. Porque você, como funcionário, você não quer saber se eu tive dor de barriga ou não teve. No final do mês, você quer o seu salário pago ali. É muito, é pouco, é outra história. Mas você quer o seu saláriozinho ali. Para o comerciante, para o empresário, ele tem que se virar para pagar o teu salário, para pagar os impostos do teu salário, para pagar a estrutura da empresa, comprar produto, produção, energia, água, aluguel do ponto. E no final de tudo ele vê o que sobrou para ele. Então, essa glamorização errada que fizeram do comerciante, do empresário, é muito ruim. Então, pensando nisso tudo, eu disse, gente, eu acho que eu vou fazer um programa voltado para o comerciante, o empreendedor, o prestador de serviços, que também é uma empresa, e eu vou tentar, de alguma forma, né, mais simples possível, motivar essas pessoas, orientar essas pessoas, discutir o tema que essas pessoas têm aí no seu dia a dia. Então, através disso, eu levo, né, procuro levar pessoas envolvidas no comércio, na indústria, na prestação de serviços, no empreendedorismo, para a gente levar um bate-papo. De repente eu pego um empresário que tem uma boa ideia, ou pego um cara que é visionário, ou eu pego uma empresa que o cara criou do zero. Por exemplo, Bauru tem muita indústria aqui que se destaca nacionalmente, que foram criadas aqui no fundo de quintal de uma casa de um bauruense. E isso daí não é algo que a gente tem que deixar escondido, a gente tem que enaltecer, a gente tem que falar, olha, que bom, que bacana que essa empresa é bauruense, que bom que essa empresa paga imposto aqui, que bom que essa empresa gera emprego aqui. Então eu procuro sempre estar falando isso. E olha, e como é que foi o teu início? E a pessoa vai falar do seu início, porque quem está ouvindo vai dizer, poxa, se esse cara conseguiu fazer isso lá atrás, eu também posso. Exatamente. Antônio Carlos, inclusive, com toda a sua experiência em todas essas áreas que nós trouxemos aqui, tem alguma
situação que marcou você? Momentos marcantes, tanto positivamente ou negativamente? Momentos de alegrias e de maiores desafios? Olha, momentos de desafio, pandemia. A pandemia me assustou muito pelas dificuldades que eu via e que eu não acreditava que iria viver isso. Obviamente não marcou só a mim, mas eu acredito que a muita gente. E uma grande alegria foi nessa transformação que eu tive que ser meio camaleão. Eu saí de uma emissora Globo e me transformei num assessor de um grande empresário local, que é o Jades Ugabe, me deu essa oportunidade de estar ali, não só dando uma assessoria para ele, mas aprendendo com ele, porque ele tem história. Não sei se você sabe, ele como dono do Confiança, ele entregava as compras das pessoas num carro Shin Caxambó, dentro das fazendas. E hoje as pessoas veem o Confiança, pô, que legal, mas ele ralou de madrugada, à noite, ia por essas ruas que não tinha asfalto, lá com um landau, se não me engano, era um landau, e ele fazia isso. E esse cara tem experiência, esse cara tem visão. Acertou tudo? Não. Errou em algumas coisas, mas ele aprendeu muitas coisas. E aí hoje eu tenho a oportunidade de estar com ele aprendendo algumas coisas, tanto os acertos quanto os erros. E ele tem uma simplicidade, né, com o contrato, com as pessoas que lidam ali diretamente com ele, muito legal, que às vezes as pessoas no dia a dia não sabem, né? E não tem como saber. Mas a gente que está ali, a gente já termina aprendendo muito. Eu sempre falo muito isso para ele, que eu aprendo muito. Então, o tempo que eu puder estar lá, eu vou estar aprendendo. Nesse nosso bate-papo, já observo que você sempre procura extrair o melhor, mesmo daquilo que é o pior. Sim. Isso é muito importante e faz a diferença para a sua vida e acredito para quem está em torno também. E você como comunicador faz a diferença com certeza, porque é o que você já mencionou aqui, eu também tenho esse pensamento, compartilho, uma palavra, um incentivo, você pode mudar a vida de alguém. Claro, isso é muito importante. Claro. Então, eu gostaria que, para a gente fechar agora, né, que você deixe uma mensagem para quem nos acompanha. Uma mensagem, um recado, seja o que for, algo que possa tocar no coração do pessoal que está nos acompanhando. Legal. Eu diria para você o seguinte, ninguém lhe limita. Ninguém pode te limitar a nada. Nós somos capazes de qualquer coisa, desde que a gente esteja disposto a pagar o preço para conquistar. Então você pode ser uma juíza, eu posso ser um procurador, eu posso ser presidente da República. Por que não? Só depende de eu estar disposto a pagar o preço. O problema é que muitas vezes as pessoas não querem pagar preço, elas querem ser, mas não querem pagar o preço para ser. E tudo tem um preço, tudo na vida tem um preço. Tem até uma musiquinha que é antiga, não é da sua época, mas que dizia o seguinte, eu acho que era Raul Seixas, tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver e tem que pagar para morrer. Tudo tem um preço. Então, fica aqui a minha dica, meu bate-papo. Obrigado a você pela oportunidade, obrigado ao Renato Zaiden pelo convite. Programa fantástico, conversa diária, a logo, é a cara do Renato essas coisas. Ele já deixou tudo coloridinho, bonitinho, tem a vinheta, tem a música. Vocês prestam atenção na vinheta e na musiquinha que fecha a vinheta. Você viu legal ali também? É conversando que a gente se entende. É isso que nós fazemos no nosso dia a dia, realmente aqui também no Conversa Diária. E olha, uma satisfação ter a oportunidade de conversar com você, né? Compartilhar aí com o nosso público também. Desejo para você sucesso. Obrigada mais uma vez por participar conosco. Para nós. E vai ser sucesso, não só essa entrevista, mas como o seu trabalho, que você continue aí trilhando esse caminho aí, que é muito bom. A gente dividir experiências, falar de coisas boas, não é? E sonhar. A pessoa que não sonha, ela morreu. Muito bem. Fica um beijo do AC. Muito bom. Então, nós conversamos com Antônio Carlos, ou quem preferir, o AC. Eu deixo para você aqui o meu muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.